Essas pessoas estavam vivendo mais um dia comum em sua cidade, até que de repente um rei demônio aparece para destruir tudo. E ele já chegou causando caos no meio de tudo, mas aí também chegam nossos heróis para defender a cidade. Mas enquanto a luta estava pegando fogo, tinha um garoto sozinho andando no meio da rua. Então o capitão dos heróis foi até lá e salvou ele. E aí o herói avança até o demônio e acaba derrotando. E depois disso ele até foi homenageado com uma estátua para a pessoa que salvou a cidade. E essa estátua fica numa escola onde nosso protagonista foi estudar. E ele já chega dando de frente com dois caras que estudam lá faz tempo. E eles falam que para ele sobreviver ali, ele vai precisar de proteção, então eles querem um dinheiro em troca disso. Mas aí do nada uma mini explosão acontece e os caras vão pra longe. E quem fez isso foi essa garota aí. Ela acabou de ajudar o nosso protagonista. E aí ela pula lá embaixo e bota aqueles dois caras pra correr. Em seguida ela estende a mão pro nosso protagonista e se apresenta, mas ele só dá o dinheiro na mão dela e sai andando. E ela fica meio sem entender o que aconteceu e faz essa cara aí porque os outros vão achar que ela só queria o dinheiro dele. Beleza, e depois disso aparece o diretor em forma de holograma falando que eles vão ter que medir a energia espiritual deles para conseguir separar alunos da turma normal para alunos da turma de elite. E bom, o primeiro sorteado foi esse rapazinho de óculos aí. E quando ele entra lá dentro, ele percebe que tá tudo escuro, mas quando sente a iluminação, ele toma um susto e cai no chão, porque esse daí é o sapo que apareceu 10 anos atrás. Aí o professor fala pra ele ficar de boa, porque isso daí só é o espírito do sapo. O sapo verdadeiro está selado. E bom, praticamente o que eles têm que fazer é dar um soco na barreira que protege o sapo para medir a força deles. E o rapazinho vai lá, só que quando ele dá o soco, ele não consegue segurar a força do impacto e acaba saindo pra fora da área permitida, e assim sendo desqualificado. E depois dele apareceu mais um rapazinho, só que ele não conseguiu arrumar muita coisa também não. Ele tirou o nível de poder de 75, então ele fica na turma do comum. E o professor até chega a falar que a turma desse ano está muito fraca. Ele achou que seria melhor. E aí então chega a vez aí desse mano cabeludinho e até a preparação dele é diferente. Quando ele dá o soco, ele voa pra trás, mas ele consegue parar antes de sair. E a pontuação dele foi de 938. Calando a boca do gordinho do professor e assim sendo o primeiro classificado para a turma de elite. E agora chegou a vez daquela menina lá do começo. E ela dá o seu soco tão forte, mas tão forte que o sapo até muda de lugar. E todo mundo que estava lá fora começa a comemorar ao ver o que ela fez no telão. Até o professor toma um susto. E ela alcançou incrivelmente os 2000 pontos de energia. E assim sendo a segunda classificada para a turma de elite. E bom, e agora chegou a vez do nosso protagonista. Só que logo quando ele entra lá dentro, o sapo já sente uma presença de alguém extremamente forte. Uma presença que ele já tinha sentido antes. E aí o sapo lembra que no dia que ele chegou na cidade, esse mesmo garoto, só que mais novo, acabou derrotando ele com apenas um chute. Ele deu um chute tão forte que derrotou facilmente. E aí o sapo fica com essa cara de trouxa aí e pensa que se ele tomar esse soco, ele pode morrer de verdade. Então ele não pode deixar isso acontecer. Mas aí então o protagonista também pensa que ele não quer chamar muita atenção pro lado dele, então ele vai dar um soco mediano. E quando ele corre pra dar um soco, no exato momento que ele ia bater, a tela dá meio que um pane e corrompe o sistema. E quando a imagem volta, o sapo está caído no chão e a pontuação dele começa a aumentar infinitamente. Todo mundo fica com essa cara aí porque não acredita que aquele maluco tem todo esse poder dentro dele. Então, mas o mistério que surge agora é que o protagonista falou que ele não chegou nem a encostar no sapo.